Você já reparou porque às vezes, né, nós nos esforçamos para fazer coisas boas, mas parece que nossa tendência é fazer o mal? Adultérios, furto, inveja, ciúmes, etc. Fomos criados assim ou, ou aprendemos a ser assim? E o que é verdadeiramente a nossa essência? Esse é um dos assuntos que iremos abordar nesse vídeo de hoje. Eu sou Osmundo Castro e bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado por sua companhia e não esqueça de nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando, fazendo vamos chamar de aula, que esta aula chega a pessoas que precisam saber e entender sobre a sua essência. E nós vamos já entrar. Já adianta você que sempre está nos acompanhando, que os dois últimos vídeos que eu postei, você vai encontrar na playlist, Quem Somos e Quem Somos, parte 2, eles vão servir como uma introdução daquilo que de agora em diante iremos tratar, sobre a essência de nossa alma. E o propósito é conseguirmos esclarecer muitas perguntas, muitos questionamentos que às vezes nós temos a respeito de nós mesmos. Porque queremos fazer algo e não conseguimos, e como pensando que não, já estamos sentindo ou pensando coisas que não são adequadas. Será que somos, como eu já disse na apresentação, somos assim mesmo? Essa é a nossa essência? Ou fomos doutrinados, fomos ensinados dessa forma? Fomos influenciados dessa forma? E esse é o assunto que nós vamos abordar para que nós possamos entender mais sobre a nossa essência. E o tema desse vídeo de hoje é uma alma, dois instintos. E é sobre esse tema que nós vamos decorrer. E como base desse tema, eu achei muito apropriado Gênesis capítulo 4 e a partir do versículo 6 e o 7, que agora eu irei ler com você. Gênesis capítulo 7 e o versículo... Gênesis capítulo 4 e o versículo 7, 6 e 7. Diz assim... Deixa eu arrumar aqui o microfone. Diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o teu desejo, e sobre ele deves dominar. Muito oportuno esse versículo para aquilo que nós vamos tratar na sua essência. Sobre um conceito da essência de nossa alma, que muitas das vezes não é de interesse de muitos falar sobre este conceito, porque ele é real e ele existe de fato. Independente de que você creia ou não, mas você sabe no seu íntimo que esse conceito existe. Primeiro, porque você sente ele na pele. Você sente ele nas emoções. Então, é difícil negá-lo, já que uma vez que ele existe. Vamos lá então. O tema é uma alma, dois instintos. Nós somos criaturas criadas por Deus. Como eu já disse, não preciso mais aqui, de um certo modo, perder tempo com alguns detalhes, porque estão nos dois vídeos. Você vai na playlist lá, procura Quem Somos Nós, Quem Somos parte 2. Lá tem também falo algo a respeito, para que nós possamos ganhar tempo, pois esse assunto é interessante e é extenso. Mas, só dando uma pincelada, porque não custa nada lembrar, somos seres criados por Deus, vindo do íntimo de Deus. Como diz as Escrituras, do seu sopro, do seu íntimo.
Então temos uma fagulha divina dentro de nós. Ou será que somos nós essa fagulha divina? Vamos decorrer. Este assunto, ele vai render, esse tema, ele vai render muito assunto, como do outro vídeo, talvez não seja possível em um vídeo, mas iremos detalhar o máximo que pudermos para a nossa compreensão do que é a nossa alma, quem somos nós de verdade e por que de muitas guerras internas que temos e por que de muitos assuntos que às vezes tornam-se mal resolvidos por alguns detalhes que deixamos às vezes passar. Ou porque não sabemos, ou porque não prestamos atenção. Para que, já reforço, para que você entenda e aprenda, é necessário que você abra sua mente, o seu coração, neste exato momento, para podermos falarmos algo que é do seu interesse íntimo, do seu interesse emocional. Isso pode lhe ajudar, mas isso só vai surtir efeito se você, assim como eu, se propor a limpar a sua mente nesse momento, sem retaliações, sem retrucar. Apenas ouça, escute. Como diz as Escrituras, ouça Israel, o Senhor é um. Apenas ouça. Depois você faz as suas análises, porque o vídeo vai estar aí, você vê depois, faz as suas análises, os seus esboços, e faz a sua avaliação e compara realmente se há procedência ou não daquilo que nós falamos. Mas no momento é essencial que você apenas ouça para aprender e entender. Podemos não entender tudo sobre a nossa alma, mas pelo menos vamos entender aquilo que não sabemos ainda e que não entendemos ainda. Vamos lá. Uma alma, dois instintos. O primeiro instinto é chamado de instinto divino, que é esse que já falei de início. O instinto divino é aquele sopro que Deus deu no boneco de barro e ali ele se torna uma alma vivente. Este é o instinto divino. Melhor dizendo, trazendo as claras, esta é a nossa alma. Sua origem é divina. E por que tantos pensamentos e atitudes pecaminosas, se uma vez que viemos de dentro do próprio amor, de dentro da própria paz, e porque as guerras, viemos de dentro do próprio controle, e porque tantos descontroles emocionais, viemos de dentro do próprio amor. E por que tanto desamor? Isso nós vamos entender ao decorrer do assunto. Então, esta é a nossa parte divina, ou seja, o nosso instinto divino. É o instinto divino da nossa alma, uma parte de Deus. E o outro instinto, até algo aqui sobre o instinto divino, escrevi algo aqui, diz assim: não só o comportamento seja bom, mas a essência seja de fato boa. E nós vamos compreender isso no decorrer do vídeo. Fique tranquilo, fique calmo, que iremos devagar. O importante não é acúmulo de informações, o importante é estarmos atentos e absorver o máximo possível. O segundo instinto é o instinto animal. Instinto esse que foi gerado do barro, de algo material, de algo finito. Não podemos fugir do nosso instinto animal, como também não podemos fugir do nosso instinto divino. Coube a nós trazermos esse equilíbrio para que vivemos uma vida abençoada e feliz em nossas vidas, sem complexos, sem traumas, sem ansiedade. E por que isso ocorre? Pois existe uma chave, o código-fonte da nossa alma, podemos chamar assim,
o código fonte de nossa alma é o livre-arbítrio. Pois o livre-arbítrio, ele nos traz este equilíbrio entre nosso instinto divino e nosso instinto animal. E o que é o instinto divino, o instinto animal? Ele procura prazer independente das consequências. Ele quer se satisfazer. Ele procura prazer para a sua sobrevivência. Esse é o instinto animal. Não há uma questão aqui de análise, de uso do intelecto. Ele quer tão somente satisfazer o seu prazer. Ele quer sentir prazer a todo custo. Não importa as consequências. Esse é o instinto animal. E nós o temos. Não pense você que você não tem. Se você falar, mas eu sou uma nova criatura, nasci de novo, mas será mesmo? Será que não tem aquela invejazinha? Ou aquele pensamento malicioso de, quem sabe, não direto, mas de vez em quando aparece aquele pensamento malicioso de possuir aquilo que o teu irmão tem, o teu próximo tem, uma casa, um carro. Até que ponto chega esse desejo, esta ambição? Se realmente você não tem, e se por um acaso, uma vez ou outra, isso não passa na sua cabeça, parabéns para você, realmente você é uma nova criatura e descobriu a sua essência. Mas se você, assim como eu, tem uma jornada a caminhar e aprender mais sobre mim mesmo, pois não se engane. Para aprender sobre Deus, eu tenho que aprender sobre mim. Porque quando eu começo a entender a eu mesmo, aí eu começo a entender os propósitos de Deus. Então isso é correlacionado. Uma vez que a minha alma é um sopro divino, eu tenho os atributos divinos, como já disse no vídeo passado, derivados dos atributos divinos, é claro que infinitamente inferiores, mas os tenho, pois a minha alma veio do próprio Deus. Então, para que eu o conheça melhor, é necessário que eu me conheça primeiro. Quando eu me conheço primeiro, eu começo a entender sobre alguns deslizes que tenho. Começo a compreender e aí eu uso os meus atributos intelectuais para fazer as minhas análises e ver realmente se estou trilhando nos caminhos em que Deus quer ou não. Se estou trilhando nos caminhos da felicidade da minha alma, da verdadeira felicidade, ou tão somente a prazeres corporais, a satisfações das minhas emoções sem o uso adequado e inteligente do meu intelecto. Então tenho que me conhecer. E esse é o propósito do vídeo, nos conhecermos, para sabermos lidar com os nossos complexos, com as nossas dificuldades. Se você acha que isso, para aquele que aceitou a fé em Cristo, não precisa? Se não precisasse, dá um Google aí e pesquisa quantas pessoas que aceitaram a fé em Cristo sofrem de depressão, de ansiedade. É porque não se conhecem. Ou não foi ensinado de maneira adequada ou incisivamente sobre este assunto, pois priorizamos alguns dogmas, alguns usos, alguns costumes, quando a nossa essência estava morrendo, sendo aprisionada dentro de nós mesmos. E é esse o propósito que eu tenho nesses vídeos, para que nós nos conheçamos e possamos dizer em Cristo, verdadeiramente sou livre. Mas vamos dar prosseguimento. Tá, falamos que nós temos os dois instintos, o divino e o instinto animal. Como eu disse, isso vai render muito pano para manga. É complexo, é extenso, é uma jornada dura. Vai requerer esforço, dedicação, porque nada é fácil, principalmente
para nos entendermos com as nossas complexidades. Tá, vamos lá. A pergunta é: quem somos nós? E como nos... A pergunta é: quem somos nós? E não como nos comportamos. Esta é a pergunta. É quem nós somos. Não é como nós nos comportamos. Eu vou entrar nesse detalhe aqui. E este vídeo, ele é apenas uma introdução para mergulharmos fundo. Freud, quando o pai da psicanálise, se não me falha a memória, acho que é considerado como o pai da psicanálise, quando em seus estudos ele cavou até o subconsciente humano, ele encontrou lixo no subconsciente humano. Ele encontrou o que há de pior no ser humano na sua escavação para descobrir e desvendar os mistérios, o micro-universo que é a mente humana. E ao chegar ao subconsciente, ele encontrou somente lixo, traumas, decepções, agressões sofridas. E foi isso que ele encontrou. Mas as escrituras sagradas nos convidam a cavar mais fundo ainda e irmos à essência da nossa alma. É muito mais profundo do que o nosso subconsciente, pois na essência da nossa alma, ali encontramos algo divino que existe em cada uma de nossas almas. Algo divino da parte de Deus. Afinal das contas, somos a imagem e a semelhança de Deus. Não estou aqui abrindo uma margem para que você ache que você é um micro-deus, um pequeno deus, um semideus. Não. Estou dizendo que você tem uma pequena fagulha do íntimo de Deus, do seu infinito. E uma pequena fagulha do amor e da bondade e da paz de Deus que está dentro de nós. Ela é poderosa o suficiente para nos livrarmos de muitos traumas, de muitos complexos, de muitas atrocidades mentais que às vezes nós sofremos, que nos levam à depressão e à ansiedade. É esse algo divino de Deus, esta fagulha divina que está muito além do subconsciente, porque Freud foi até o subconsciente. As escrituras nos convidam a irmos até a essência da nossa alma. Então, meu amado, a pergunta é: quem somos e não como nós nos comportamos? E aqui eu trouxe... Desculpa. Aqui eu trouxe um pequeno ponto, que é muito comum, ou você já viu, ou até mesmo você se identifica com isso. Existem pessoas que se comportam perfeitamente bem. Fazem tudo de maneira adequada, porque são médicos, conhecem as estruturas, as leis morais, são extremamente comportados, mas não são pessoas boas. Porque o nosso comportamento não é ele que nos define. Não é o nosso comportamento que nos define. Quem somos? Aqui também tem aqueles também que fazem todos os mandamentos de Deus. Todos. Não escapa um. Mas ele faz por obediência. Pois o seu intelecto discorda, o intelecto não concorda muito com aquilo, mas assim ele faz, por obediência. Porque isso lhe traz um certo conforto. Isso lhe traz uma certa aparente segurança. Mas no seu íntimo, ele não é assim. Ele discorda de tudo aquilo, mas mesmo assim eu vou fazer.
Discordo, mas vou fazer, porque isso até, ele encara até como uma ética moral. Existe esses tipos de pessoas. Pessoas assim. E para ilustrar isso aqui que eu trouxe para você, eu quero trazer a você uma história que eu vi faz tempo, muito tempo. Quando eu digo assim, dá uma impressão que eu sou para lá de 50. Mas não, amados, eu sou muito jovem, graças a Deus. Brincadeira. Já estamos numa boa caminhada, pela misericórdia e pela bondade de Deus. Tá. Vamos para a história para ilustrar melhor aquilo que eu quero trazer para você. Sem fugir do assunto, sem fugir do foco, que é aquilo que nós verdadeiramente queremos trazer a você. Em um reino, em um castelo, os súditos, né, os conselheiros do rei, estavam ali naquela reunião de conselhos com o rei. Alguém levanta uma tese e diz que o caráter do ser humano, melhor dizendo, que o ser humano é o único ser vivo que o seu caráter pode ser mudado, pode ser moldado. Afirmando assim que é possível para o ser humano mudar o seu caráter. E somente o ser humano tem esta capacidade proveniente do seu intelecto, de sua inteligência. Um outro levantou-se e disse: eu discordo plenamente. E houve uma pequena discussão. O rei então decide dizer a eles que, para que eles cada um prove a sua tese. Aí o que discordou do primeiro que falou disse: eu vou pegar um gato e vou mudar totalmente o caráter do gato. E em 3 meses, vamos nos reunir aqui em um banquete e eu vou mostrar a vocês como se muda, como não é só o ser humano que pode ter uma mudança de caráter. Os animais também podem. Ele lançou esse desafio, todos concordaram. E este rapaz, esse homem, ele era perito em adestramento de animais. Ele era o adestrador mor, dizem assim, né? O adestrador mor do rei. E ele pegou... Carro de som. Bora lá. Sabe o que está passando? Pronto, foi. Vamos lá. Ele era o adestrador mor do rei. Passaram-se os 3 meses e o que o sábio que disse que só quem pode mudar o caráter é o ser humano pelo seu intelecto e por sua inteligência, ele levou uma pequena caixa porque sabia que o rapaz ia apresentar o gato totalmente com caráter mudado e adestrado. Ocorreu que todos sentados ali, o gato entra em cima dos 2 pezinhos. Todo mundo sabe que gato não anda com os 2 pezinhos, só anda com os 4. Os 2 pezinhos traseiros, segurando uma bandeja e com alguns pratos. E o povo ficou estarrecido com aquilo. Como ele pode mudar o caráter do gato? E o gato parecendo um garçom. Quando eu vi essa história, eu até imaginei como ele ficou bonitinho com uma bandejinha com alguns pratos e uma toalhinha no outro. Acho que é no mesmo braço, não sei. Nunca fui garçom. Mas eu creio que foi uma... É claro que isso é apenas uma ilustração, uma parábola. Pelo amor de Deus, né? É apenas uma ilustração. E o que ocorreu? Quando ele começou a servir as pessoas, o gato com a bandeja e os pratos na mão, o outro que disse que somente o ser humano tinha a capacidade de mudar o seu caráter, abriu a caixinha que ele trouxe. E quando ele abre a caixinha, sai um pequeno ratinho de dentro da caixinha. Ora, meu amigo, quando o gato viu aquele ratinho, ele deixou derrubar a bandeja, quebrou os pratos,
e partiu atrás para pegar o rato. Conclusão, moral da história: nós não podemos fugir da nossa essência. A nossa essência está em nós. Nós somos os únicos que podemos mudar e moldar o nosso caráter. Aquele era um instinto animal, correr atrás do rato. Por mais que você adestre ele, ele sempre vai puxar para a sua essência, ou seja, para o seu instinto animal. Os únicos seres que têm esse instinto animal e o instinto divino são os seres humanos. E nós, durante muitos anos de nossa vida, fomos adestrados em muitas áreas de nossas vidas. Religiosa, amorosa, familiar, sentimental, psicológica. Fomos adestrados. Mas a nossa essência, ela ainda grita dentro de nós. Porque nós não somos frutos dessa adestração. E isso é o nosso instinto animal falando alto. E quando nós não usamos o código-fonte, você lembra do código-fonte que eu disse para você do início? O nosso livre-arbítrio para decidirmos realmente o que queremos ou se somos realmente assim, permanecemos pessoas altamente, puramente e simplesmente adestradas em todas as áreas. Isso não quer dizer só em não. A sua vida não é só religião, a sua vida é família, é trabalho, é área de trabalho, é emocional, psicológico, você é um todo. Então isso afeta como um todo. Não é só em determinadas áreas. Isso afeta como um todo. E esse é o meu motivo, porque eu lhe convido a você a aprendermos mais sobre nós mesmos, para fugirmos das depressões, das ansiedades, dos complexos de inferioridade, das síndromes de pânico que temos. Não somos assim. Fomos adestrados assim. Uma prova muito forte é que, veja como o sistema nos adestra de uma tal forma. Eu quero trazer aqui para que você entenda, mas estou procurando palavras para que não fique um mal entendido. Porque não é esse o meu propósito. O meu propósito é abrir os seus olhos. Mas falando sobre adestramento. A depressão hoje não era. Hoje ela é tida como uma doença. E no seu grau mais elevado, ela é tratada com remédios. E se você está nessa condição, sim, eu aconselho que tome remédios indicados. Aconselho que procure um profissional da área. Procure, é sua vida. As Escrituras Sagradas dizem para nós escaparmos por nossas vidas. Agora a questão do adestramento. Já expliquei aqui que eu acho muito importante esclarecer. A sua origem, ela é espiritual. Porque é uma tristeza. Tristeza não é físico, é sentimental. E tudo que é sentimento é espiritual. Tudo que envolve os sentimentos envolve a área espiritual. Pois os sentimentos são atributos da nossa alma, dados por Deus. Então a origem da depressão, ela é espiritual. E o que é que nós somos adestrados? Que é uma doença. Talvez porque no decorrer de muitos anos esse assunto da essência da alma não foi priorizado. Priorizaram-se outras coisas. Mas o ser humano mesmo em si nunca foi priorizado.
Por isso está esse caos, essas síndromes, esses complexos, os traumas são até inevitáveis, mas as consequências dele, elas podem ser superadas. Pois, assim como nós lemos em Gênesis capítulo 4, versículo de 6 ao 7, vou até ler de novo, que vale a pena reforçar o que Deus disse a Caim quando ele estava planejando matar o seu irmão. O Senhor disse, porque está triste, começo de depressão. 6. Porque está triste e porque descaiu o teu semblante, raiva, ódio. Se bem procederes, não é certo que serás aceito. Se você tivesse feito o que é correto, o que é certo, eu teria aceitado. Porque tem uma coisa que Deus não é politicamente correto. Nossa, isso não tem nada. É uns abençoados que passam aqui de vez em quando, que eles acham muito bonito tirar o escape da moto. Mas vamos prosseguir. Prosseguindo, se tem uma coisa que Deus não é politicamente correto. Porque se Deus fosse politicamente correto, ele teria aceito o sacrifício de Abel. Quando Caim fez o dele, ele dizia, oh, tadinho, se esforçou. Eu vou aceitar o dele também. Isso é politicamente correto. Mas Deus, ele é justo. Não, Caim, você fez errado. Você fez, mas a intenção não era essa. Havia segundas intenções. Eu sinto muito, eu não vou aceitar, não. Eu vou aceitar o do seu irmão Abel. Tá, não será aceito? E se não procederes bem, ou seja, se houver segundas intenções naquilo que você está pensando em fazer, seja o que for, se tiver segunda intenção, Deus advertindo a Abel, a Caim, ele adverte você também. O pecado jaz à porta. Se aquilo que você faz houver segundas intenções, o pecado está assim, ó, batendo na porta. E sobre ti será o seu desejo. E sobre ele deves dominar. E sobre ti será o desejo animal, de realizar o teu prazer. Qual era no momento ali o prazer de Caim? É dar cabo da vida de seu irmão Abel. Pois ele naquele momento, ele não se sentiu prazeroso em ser o primogênito e Deus não aceitar a sua oferta. Foi o desejo que estava sobre Caim naquele momento. Mas você prestou atenção no restante da leitura? E sobre ele deves dominar. Isso Deus está nos dando através do código-fonte. Quando eu falar código-fonte, você já sabe que é o livre-arbítrio, né? Através do código-fonte, acesso à nossa verdadeira essência, que é a nossa alma. E esse é o assunto que vamos transcorrer. Como disse, o tempo são pouco, não adianta aqui trazer muitas informações. O importante é que o pouco que entendemos, nós possamos aprimorar, meditar, pensar, buscar. É interessante que você busque outras fontes. Fique à vontade para pesquisar onde você quiser. No mestre Google, sobre busque. É a sua vida que está em jogo, os seus sentimentos. Se você não se importar, meu querido, com a sua vida, com o seu bem-estar social, psicológico, emocional, profissional, quem é que vai? Importe consigo mesmo. Faça suas análises. E convido a você. É um mergulho profundo.
Há muitas coisas a ser faladas e a serem declaradas. Por isso eu acho que eu disse no início do vídeo, não sei, mas eu não sou formado, como é que se diz mesmo? Eu não tenho formação acadêmica nenhuma. Leio as escrituras, pesquiso no Google, leio algum livro, e Deus tem me dado essa clareza, esse entendimento por sua misericórdia. Faço alguns cursos online, isso é óbvio. Então, eu aconselho que você faça o mesmo, pesquise mais sobre você, entenda da sua alma. Então, eu quero convidar você como você encare isso como se fosse uma aula. Para que no próximo vídeo você esteja comigo de novo aqui. Pois vamos mergulhar mais fundo ainda, vamos profundo. Existem mais coisas. Como mudar esse caráter? Esse caráter mau que existe em nós. Porque ele existe, ele é o caráter de mal. Desfazer-se dele, você nunca vai conseguir. De maneira alguma, não tem como. Já nasceu com você. Isso já é um defeito de fábrica. E está escrito no... E ele está. Ele foi entregue a você, estava no manual de instruções. É você que não lê direito o manual de instrução. O manual de instrução. Mas ele está no manual de instrução. E é sobre isso que nós iremos falar. Lhe agradeço, muito obrigado por ficar até aqui comigo. Não esquece, curta, comente, compartilha, faça esta mensagem chegar ao máximo de pessoas que você entende que precisa ouvir esta palavra. E não esquece de apertar o sino de notificação, que semana que vem tem mais, para que nós possamos nos aprofundar nestes segredos da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, para o nosso bem-estar e a nossa verdadeira felicidade e prazer real e verdadeiro. Mas antes de terminar, aquela a bênção arônica que Deus nos concede, que no final de todos os vídeos eu costumo fazer, pois eu creio que essa bênção pode me alcançar. E se você crer que essa bênção pode te alcançar, faça comigo essa oração. Yevarechecha Adonai, Veishmelecha, Veishmerecha, Yaer Adonai, Panar Elecha, Vihu Kecha, Isa Adonai, Panar Elecha, Veye Sem Lecha, Shalom. A tradução: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Muito obrigado. Espero você no próximo vídeo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.